Tudo se inicia quando Renata estava deitada, encarando o teto com um misto de angústia e confusão. Ela se perguntava, mais uma vez, como sua mãe poderia ter tanto desprezo por ela, sendo sua própria filha. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de uma mensagem no celular. Era Jerônimo. Ele dizia que entendia o que ela estava passando e que estaria ao lado dela, não importava o que acontecesse, porque a amava profundamente. Renata leu a mensagem com o coração apertado e respondeu que o esperaria no bar A Mentirosa às 9. Depois de enviar a mensagem, ela voltou a se deitar, tentando encontrar alguma paz em meio ao turbilhão de emoções. Enquanto isso, Jerônimo conversava com Regina ao telefone. Ele não escondia a ansiedade em ver Renata e dizia que insistiria para que eles se encontrassem. Durante a conversa, percebeu que acabará de receber uma mensagem. Ao lê-la, um sorriso sincero surgiu em seu rosto. Era a confirmação de Renata. Sua felicidade era palpável. Na enfermaria, Álvaro estava perdido em seus próprios pensamentos. Ele sabia que poderia se afastar de todos, mas não de Carina. Jamais permitiria que ela seguisse em frente com outra pessoa. Aquela ideia o consumia, deixando um peso no peito que ele não conseguia ignorar. No aeroporto, Augusto era conduzido para uma sala reservada. Uma enfermeira explicava que ele precisava ser examinado, pois havia casos de influenza na região. Augusto, impaciente, argumentava que precisava pegar o avião. No entanto, a enfermeira foi firme. Sua temperatura estava elevada e ela não podia liberar alguém em possível risco de contaminação para os demais passageiros. Apesar de contrariado, ele não teve outra escolha a não ser permanecer ali. No bar A Mentirosa, Jerônimo esperava Renata com o coração acelerado. Quando ela chegou, ele perguntou com suavidade como ela estava. Renata suspirou e disse que não sabia ao certo. Sua mente estava confusa desde que descobrira ser filha de Josefina. Ela quis saber se Jerônimo já sabia do resultado, e ele explicou que descobrira junto com Regina. Ele acreditava que Renata era a filha perdida, pois isso explicaria muitos acontecimentos. Renata confirmou que também teve essa esperança, mas que a realidade era cruel, ela era mesmo filha de Josefina. Jerônimo lamentou, dizendo que sentia muito. No entanto, suas palavras foram questionadas por Renata. Você sente por mim ou por você mesmo? Ela perguntou, encarando-o nos olhos. Jerônimo ficou confuso, e Renata continuou. Ela sabia que para ele era difícil aceitar que ela fosse filha da mulher que tirou a vida de seu irmão. Mas Jerônimo a interrompeu com firmeza, declarando que a amava e enfrentaria qualquer coisa por ela. Na mansão, o delegado estava reunido com Gonçalo, interrogando uma empregada. Ela revelou que Eulália mencionou que Josefina havia estado ali procurando por Roberta. A empregada acrescentou que precisou perguntar ao motorista para onde estava levando uma mala, e que, assustada, Eulália havia deixado a casa e voltado para seu povoado. O delegado, ao ouvir isso, decidiu cercar a residência com seguranças para proteger todos. No bar, Renata perguntou se Jerônimo estava dizendo tudo aquilo apenas por pena. Ele negou veementemente, afirmando que a amava com toda a intensidade de seu coração. Em resposta, Renata confessou que seu amor também pertencia a ele. Jerônimo garantiu que eles passariam a vida juntos, e os dois se abraçaram, compartilhando um momento de ternura.
de volta à fazenda, Augusto chegou em casa e foi recebido por Ezequiel. Ele perguntou por que Augusto não havia viajado para o México, e Augusto explicou que fora impedido de embarcar por estar com febre. Havia um surto de influenza na cidade, e exigiam um comprovante negativo para liberá-lo. Ezequiel concordou, mencionando que até o padre estava de cama. Augusto, impaciente, decidiu que procuraria a doutora Marina no dia seguinte, mas lamentava não poder partir naquela mesma noite. Enquanto isso, Jerônimo e Renata foram para um quarto. Ele a envolveu com carinho, e juntos, decidiram aproveitar aquela noite especial, afastando por um momento as dificuldades que o cercavam. Na Bonita, Carina foi até a cozinha e encontrou Lázaro. Ela o encarou e pediu para conversarem. Questionou por que ele estava tão distante e calado, diferente de antes. Carina mencionou que sabia que ele havia saído com Aurora e não voltará para casa naquela noite. Ela queria saber se ele estava interessado nela. Lázaro admitiu que algo havia acontecido entre ele e Aurora, mas garantiu que não tinha interesse nela. Furiosa, Carina disse que nunca esperaria isso dele e saiu dali, magoada. Por outro lado, Roberta perguntou a Regina sobre Renata. Regina respondeu que ela havia saído, mas acreditava que estava com Jerônimo, que parecia decidido a reconquistar Renata. Roberta ficou incomodada e questionou como Jerônimo podia ignorar o fato de que a mãe de Renata havia assassinado seu irmão. Regina, porém, acreditava no amor entre os dois e achava que eles ficariam juntos. Fingindo concordar, Roberta mudou de assunto e pediu para usar o computador de Regina, alegando que precisava verificar seus e-mails. Regina, ainda cheia de esperança, confessou que sonhava com o dia em que Roberta a chamaria de mãe. Ao sair do quarto, Roberta revirou os olhos, irritada com toda a situação, e resmungou baixinho sobre como achava tudo aquilo insuportável. A mansão estava cercada por seguranças, e Josefina se aproximava, observando cada movimento enquanto tramava uma forma de entrar sem ser vista. A tensão estava evidente em seu rosto, mas ela permanecia determinada a continuar com seu plano. Enquanto isso, Honório jantava com Adriana e Constanza. Ele comentava com entusiasmo sobre os progressos de sua esposa na terapia, afirmando que ela logo estaria muito melhor. Adriana sorriu, satisfeita, mas o momento foi interrompido quando Constanza tentou pegar o garfo e acabou desistindo ao perceber que ainda era difícil para ela. Honório a tranquilizou, dizendo para não se apressar e que ela não precisava fazer tudo de uma vez. O toque do telefone de Roberta quebrou o clima calmo, e Adriana foi atender. Do outro lado, Josefina não disse nada, apenas desligou irritada. Adriana voltou para a mesa, informando que não sabia quem era, mas suspeitava que poderia ser Fina, por causa do silêncio abrupto. Constanza ficou visivelmente nervosa, mas Honório tentou acalmá-la, dizendo que iria desligar e guardar o celular para evitar mais preocupações. Adriana reforçou que Josefina não poderia mais machucá-la. Em outro cenário, Carlos confrontava Lázaro sobre o que ele havia dito a Carina. Lázaro explicou que não teve outra escolha e que talvez fosse melhor assim, para que ela desistisse do casamento, pois ainda estava ligada ao marido. Carlos admirava a atitude de Lázaro, chamando-o de corajoso, mas Lázaro lamentava, dizendo que aquele amor nunca seria consumado. Carina, por sua vez, chorava com Alzira, que tentava entender a situação.
Alzira disse que não reconhecia Lázaro agindo daquela forma, mas Karina afirmou que já desconfiava desde o episódio da tempestade, quando os dois pareciam muito próximos. Alzira concordou que havia algo estranho. Nesse momento, Ezequiel chegou e perguntou o que estava acontecendo. Alzira contou sobre Lázaro, e Ezequiel ficou em uma posição difícil, sem saber como reagir. Enquanto isso, Renata e Jerônimo jantavam juntos. Ela o admirava e declarou seu amor, ao que Jerônimo respondeu que sonhara muito com aquele momento, os dois juntos, sem nenhuma interferência. Ele pediu que deixassem o passado para trás. Renata confessou que pensou que o havia perdido para sempre, mas Jerônimo garantiu que nunca mais se separariam. Em um gesto de carinho, eles se beijaram. Na cruz de amor, Augusto falava com Roberta por videochamada, questionando o que havia acontecido. Roberta comentou sobre Jerônimo e insinuou que ele estava se reaproximando de sua irmã. Augusto, porém, justificava que ainda estava na fazenda porque não o deixaram embarcar. Ao mesmo tempo, Roberta observava e insinuava que Renata poderia estar nos braços de seu ex-marido. Na casa de Constanza, César finalmente chegou, e Adriana o recebeu com certa irritação, dizendo que esperava por mais de uma hora. César explicou que se perderá no caminho, e Adriana comentou que isso estava se tornando algo frequente e preocupante. Ele pediu água para tomar um remédio, e Adriana sugeriu que procurasse um médico. Apesar disso, ele garantiu estar bem e sugeriu que saíssem para conversar. Adriana preferiu que ficassem ali mesmo e disse que precisava falar sobre algo importante. Com seriedade, Adriana contou a César que havia tomado uma decisão, estava em dúvida entre ele e Matias, mas agora sabia que amava Matias. César aceitou a decisão com dignidade, dizendo que se ela amava Matias, ele não poderia fazer nada além de aceitar. Adriana tentou explicar que não era uma competição, mas apenas uma questão de quem chegou primeiro em sua vida. Enquanto se despedia, César sentiu uma forte dor de cabeça e desmaiou. Adriana entrou em pânico, tentando acordá-lo. Ele recuperou a consciência pouco depois, mas estava confuso e não lembrava do que haviam conversado. Ele decidiu ir embora, alegando que estava tarde, mas Adriana ficou profundamente preocupada com sua saúde. Em outro momento de intimidade, Renata confessou a Jerônimo que estava nervosa pensando em como explicaria para seus filhos que a avó deles havia matado o tio. Jerônimo tentou tranquilizá-la, garantindo que seus filhos seriam criados com amor e carinho, distantes de qualquer influência negativa. Ele reafirmou que queria que ela deixasse essas preocupações de lado, pois teriam uma vida feliz juntos. Enquanto isso, Adriana continuava refletindo sobre o que estava acontecendo com César, temendo que algo mais sério estivesse por trás de seus recentes comportamentos estranhos. Renata encarou Jerônimo com os olhos cheios de determinação e confessou que havia decidido terminar com Augusto. Ela explicou que ele viria ao México para conversarem, pois não achava justo continuar com ele enquanto seus pensamentos e coração pertenciam a Jerônimo. Ele sorriu aliviado, achando a decisão maravilhosa. Em resposta, contou que também havia terminado com Marina. Renata, animada, perguntou se ele sabia que os dois acabariam juntos novamente. Jerônimo negou, mas disse que sempre teve certeza do amor que sentia por ela. Com isso, eles se beijaram e continuaram aproveitando a noite juntos. Enquanto isso, Gonçalo conversava com Regina sobre Roberta.
Ele perguntou como ela estava, e Regina contou que a filha já havia dormido. Ela agradeceu a Deus por ter trazido Roberta salva e mencionou que, agora, sentia que tinha mais uma filha, Renata. Regina revelou que se Renata permitisse, gostaria de ser uma mãe para ela, completando a família. Gonçalo corrigiu com carinho, lembrando que a família era deles. Regina sorriu e concordou, enquanto ele prometia que em breve, ela se acostumaria a pensar no plural, pois se casariam e teriam toda a vida para aproveitar juntos. No povoado, Ezequiel confrontou Lázaro sobre a história com Aurora. Lázaro explicou que tudo era para decepcionar Carina, pois não podia se casar com ela. Ezequiel insistiu em saber o motivo, garantindo sua lealdade. Por fim, Lázaro decidiu contar, mas pediu que o segredo fosse levado para o túmulo. Em outro lugar, Alzira perguntava a Carina quais eram seus planos. Carina revelou que pretendia vender tudo e deixar o povoado para reconstruir sua vida. Alzira tentou convencê-la a ficar, argumentando que ela se sentiria muito sozinha. Também perguntou se Carina não esperaria o casamento de Matilde e Carlos. Carina respondeu que não, pois o padre estava com influenza e o casamento seria adiado. Assim, ela evitaria ver Lázaro novamente. Enquanto isso, Ezequiel e Lázaro conversavam sobre Augusto. Ezequiel acreditava que Augusto havia ordenado o assassinato do doutor, e Lázaro concordou, dizendo que fazia sentido. Eles especulavam que Jerônimo não quisera comentar nada por ser discreto. Ezequiel confessou temer estar a serviço de Augusto, temendo que ele pudesse tentar algo contra sua vida. Lázaro o incentivou a sair dessa situação o mais rápido possível. Ezequiel concordou e perguntou quando Jerônimo voltaria. Na casa de Regina, ela e Gonçalo tomavam café juntos quando Roberta apareceu. Eles perguntaram como ela havia dormido, e Roberta respondeu que muito bem. Regina perguntou se ela precisava de algo de sua casa, oferecendo-se para buscar. Gonçalo interveio, lembrando que Josefina estava lá esperando Roberta. Roberta garantiu que não queria vê-la, ainda mais agora que sabia que Josefina não era sua mãe. Gonçalo disse que Josefina tentaria entrar em contato e pediu para Roberta avisá-lo, mas ela revelou que estava sem celular. Gonçalo prometeu providenciar um novo. Roberta perguntou por Renata, e Gonçalo disse que provavelmente ela havia dormido na casa de Constanza. Enquanto isso, Renata, deitada com Jerônimo, ouviu seu celular tocar, mas ele a impediu de atender. No consultório, Marina fazia cálculos sobre os dias de atraso de seu período. Decidiu fazer um teste de gravidez para confirmar suas suspeitas. Logo depois, a secretária entrou na sala chamando por Marina, que saiu do banheiro com uma expressão indecifrável. A secretária perguntou se ela estava bem. Marina negou qualquer problema, mas antes que pudesse dizer mais, Augusto chegou. Ele entrou no momento em que Marina revelava que estava grávida. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.